Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai perceber aqui a importância de estarmos sempre unidos a Jesus Cristo. Também você vai perceber aqui como ter o domínio, o controle das coisas que você possa estar fazendo ou eventualmente você venha fazer. Se você deseja ter o domínio, o controle de tudo que você faz, é para você esta mensagem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, ou seja, o espírito humano, ou seja, humanamente se falando, com todo o coração, devemos estar unidos ao incorruptível, ou aquele que não se corrompe, o qual é Cristo Jesus. Devemos estar totalmente unidos a Ele. E porque a recomendação da Escritura é estarmos de todo o coração unidos a Cristo. Ainda no mesmo versículo, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Unido a Cristo, por qual razão? Para que seja revestido de um espírito de mansidão, como diz aqui, manso, né? De um espírito de mansidão e tranquilo, que é de grande valor. Ou seja, a pessoa que está unida a Cristo, ela é revestida com o espírito de mansidão. E quem é revestida com o espírito de mansidão, por estar unido a Cristo, ouve a Ele, obedece a Ele, anda segundo Cristo e não segundo quem antes era, não segundo o mundo. A pessoa que é revestida de um espírito de mansidão, por estar unido a Cristo, esse alguém, por sua vez, não vai viver dando murro de ponta de faca ouvindo os outros. Pelo contrário, vai ignorar os outros e vai ouvir a Cristo, vai ouvir conselhos, vai obedecer. Porque se está unido a Cristo, revestido de um espírito de mansidão, esse alguém, por sua vez, vai entender que o próprio Cristo é quem tem o melhor para ela, e não os outros, que muitas vezes o adversário usa para soprar e para levar muitas vezes até para o prejuízo. Porque tem gente que vive no prejuízo pelo simples fato de não ouvir os conselhos da parte de Deus, e diz estar unido a Cristo ainda. Eu vou lhe dizer, quem está unido a Cristo, não deixa se levar pelos outros. Quem está unido a Cristo não devia viver tropeçando. Quem está unido a Cristo não devia viver no prejuízo direto. Quem está unido a Cristo não anda segundo o mundo, anda segundo Cristo. Quem está unido a Cristo tem o controle do que faz, tem o domínio, está vestido do espírito de mansidão. Quem está unido a Cristo, o adversário não tem nenhuma autonomia sobre aquele alguém, porque aquele alguém está unido a Cristo, Cristo está nela e ela é em Cristo. Ou seja, ela está debaixo de proteção. O adversário não tem acesso à vida daquele alguém. Tem tantas pessoas, de várias formas, de várias maneiras, o adversário vive fazendo de muitas delas gato e sapato, pintando e bordando, fazendo o que bem quer. Por que será? Porque não está unido a Cristo. Quando você está unido a Cristo, ele diz, traje de um espírito manso e tranquilo. Ou seja, você tem o controle do que faz, do que fala. Você tem o domínio das coisas que te acontecem, por conta do espírito de mansidão que sobre aquele alguém repousa. É um alguém que se domina. É um alguém que tem o equilíbrio. É um alguém que tem esse domínio, esse equilíbrio emocional. É um alguém que se controla do que fala, que consegue se dominar do que faz no dia a dia. É um alguém que não perde a cabeça. Um alguém que está unido a Cristo não vai tornar-se uma pessoa destemperada.
uma pessoa que perde a cabeça com facilidade, uma pessoa explosiva, desobediente, rebelde, que não ouve. Do contrário, quem está unido a Cristo, ouve. Quem está unido a Cristo, obedece. Quem está unido a Cristo, as coisas acontecem. Porque se está unido a Cristo, vestido de traje de mansidão e tranquilidade, o próprio Cristo vai prover na vida daquele alguém. Só que tem pessoas que vivem tropeçando diariamente, dando murro na ponta de faca. Tem pessoas que vivem levando rasteira da vida. Por quê? Porque se recusa a se unir a Cristo. Em vez de se unir a Cristo, ouvir a Cristo, obedecer a Cristo, ouvir conselhos da parte de Deus. Os conselhos daquele que é o maravilhoso conselheiro, prefere ouvir outros. Será que está unido a Cristo de fato? Quem está unido a Cristo tem o controle do que faz, não vai viver escorregando. Tem muita gente que não tem o controle do que faz, em vez de ir para frente, está indo para trás. Tem muita gente que diz estar unida a Cristo, mas infelizmente vive levando tropeçada. Será que está unido a Cristo de fato? Quem está unido a Cristo, eu vou lhe dizer, mesmo que tropece, ele disse certa vez, diga para o fraco que eu sou forte. Ele pega na mão, coloca de pé de novo. Mas tem gente que é sucessivamente sempre a mesma coisa. Será que está unido a Cristo realmente? Quem está unido a Cristo, o adversário não tem nenhuma autonomia sobre aquele alguém. Porque não está unido ao adversário, mas está unido a Cristo. Está sobre o cuidado dele, sobre a responsabilidade dele, sobre a guarda dele, sobre a proteção dele. E aquele que está no esconderijo do Altíssimo, no recôndito do pavilhão, a Escritura diz em 1 João, que aquele que pertence a Cristo, o maligno não toca. 1 João está escrito. Só que tem pessoas que vivem levando bombardeada direto. Ah, pastor, mas Jesus disse que a gente teria aflição. É verdade? Provados somos, luta enfrentamos. Só que tem gente que vive no problema direto. E Cristo não é o problema, Cristo é a solução. Então quem está unido a Cristo, revestido de um espírito de mansidão, de tranquilidade, vai viver sempre não só de providência, mas de solução, porque Cristo é a solução e não do problema. E tem gente que vive mais no problema do que na solução. Significa que está unido ao problema e não a solução, a qual é Cristo Jesus. Quem está unido a Cristo está unido à solução e não ao problema. Tem gente que vive enfiado em problema o tempo todo. Tem gente que vive enfiado em mentira. Outros vivem enfiado em coisas erradas. Outro vive enfiado em coisas escondidas, vive escondendo as coisas. Tem tanta gente que vive desse tipo de coisa errada. Será que está unido a Jesus Cristo de fato? Porque se está unido a Cristo, está unido a solução. Mas tem gente que está faltando a solução e está vivendo em meio aos problemas. É como se Cristo não tivesse a solução? Não, Ele é dono da solução. Mas por que muitas pessoas estão ficando sem a solução e sim, só no problema? Por que será? Sendo que Cristo é dono da solução. Isso aqui é para refrescar a memória de muitas pessoas e para que alguns parem, reflitam e se perguntem a quem alguns estão unidos de fato. Porque quem está unido a Cristo vai viver de solução, está unido à solução, vai viver de providência. Já outros não. Tem os que vivem fiados em problema, engano, sendo trapaceado, sendo caluniado. Será que não precisa ouvir um pouco mais? Obedecer um pouco mais? Está unido a Cristo de fato? Isso é só para que alguns possam refletir e no final da mensagem você se perguntar a quem você está unido de fato. Pastor, está dizendo que eu estou unido ao problema? Não, não estou dizendo isso. Mas certamente tem algumas pessoas que devem estar possivelmente. E se tiver, que você faça uma reflexão e que você deixe o problema de lado e se una a Cristo de uma vez por todas. Porque Ele é a solução de cada problema que você está enfrentando. Ele é a solução para a saúde, para os teus projetos, para o teu trabalho, para a tua vida espiritual. Ele é a solução para a tua vida financeira, para os teus negócios, para a tua casa,
família, para os teus sonhos. Se você estiver unido a Ele, você pode estar certo no seu coração. Todo o seu sonho vai se tornar realidade, desde que você esteja unido a Cristo Jesus. Agora, a pessoa que está unida aos problemas e não a Cristo, só vive enfiado em problema o tempo todo. É uma dor de cabeça atrás da outra. É um problema atrás da outra. É um tropeção atrás do outro. Significa não estar unido a Cristo. Está precisando ouvir mais. Se unir mais a Cristo. Se afastar dos problemas e se unir a Jesus Cristo. Que no final da mensagem você possa fazer uma reflexão da sua vida própria. E se perguntar a quem você está unido. Tá bom? Tem pessoas que o fardo está pesando sobre alguns. Tem pessoas que não aguentam mais problema dentro de casa própria. Outras pessoas não suportam, muitas vezes no trabalho. E cada um deve fazer uma reflexão e se perguntar se você está unido a Cristo de fato. Porque quem está unido a Cristo tem que ter a solução, não o problema. E tem gente que está vivendo em meio mais dos problemas do que a solução. E você, ao que você está unido? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.